Olá, quinta-feira, 25 de fevereiro. Na edição de hoje falamos sobre a decisão recente do Supremo Tribunal Federal que autoriza a prisão do réu após julgamento em segunda instância. Quem comenta os prós e os contras dessa decisão é o professor da Unesp, Carlo Napolitano. E ainda hoje... Exemplo de solidariedade. Albergue de Bauru comemora 65 anos e recebe homenagens de quem já passou por lá. Eles estão na moda, mas os especialistas alertam. É preciso ter cuidado e supervisão na hora de consumir suplementos nutricionais. Em 25 de fevereiro de 1951, o albergue noturno de Bauru começava a funcionar na Rua Inconfidência, no centro. O serviço é mantido com o trabalho de voluntários e atende mais de 50 pessoas por dia. Hoje, no aniversário dos 65 anos da entidade, foi dia de comemoração e homenagens. Os usuários do albergue fizeram uma encenação sobre como são acolhidos quando chegam ao local. Eles também cantaram uma música em agradecimento ao trabalho realizado. Gia está no albergue desde o dia 5 de fevereiro. Ele tenta vencer a dependência química e sonha em voltar a viver com a família em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Eu estava dormindo numa marquise, aí passou o pessoal da SEBS, e me aconselhou para que eu viesse para cá buscar uma mudança de vida e eu aceitei a ajuda que eles me falaram e eu vim para cá. Qual que é o teu sonho? Meu sonho é retornar ao convívio familiar. Minha mãe, meus irmãos, meus sobrinhos, voltar para minha casa. Todos os dias passam pelo albergue mais de 55 jovens e adultos. São pessoas em situação vulnerável, em busca de emprego que perderam os laços com a família. Aqui eles recebem alimentação, tomam banho, trocam de roupa, descansam e podem ser encaminhados para serviços sociais. Tem toda uma equipe que trabalha aqui no albergue que vai fazer o encaminhamento. Primeiro é feita uma triagem, são feitas entrevistas com todo o pessoal e tudo que eles necessitam, na medida de que nós possamos, nós atendemos. Fábio conhece bem a situação dos albergados. Ele, que já precisou dos serviços um dia, hoje retribui tudo que recebeu como voluntário. O albergue foi um grande parceiro, um grande amigo quando tive essa necessidade de ser atendido por eles. Assim, observando o carinho de todos os voluntários, um dia brinquei, falei assim, o dia que tiver a oportunidade de sair da rua, vou fazer o mesmo serviço. E não teve outra alternativa. Graças a Deus, continuo nesse propósito. Estou encaminhando para 2 anos já como voluntário e pretendo não parar, Além do Fábio, o albergue conta com o apoio de mais de 100 voluntários. São pessoas como a Dirce, que vem uma vez por semana ajudar a servir refeições. A gente sente bem, a gente pode estar cansada durante o dia todo, mas quando a gente chega aqui, a hora que você sai assim muito aliviada, sentindo muito bem. Um trabalho necessário e que beneficia quem recebe e quem faz. Hoje, durante a tarde, o sol saiu entre nuvens e, mesmo assim, fez com que a temperatura subisse bastante. A máxima chegou aos 33 graus. Vamos saber como fica o tempo nesta sexta-feira. Chove em pontos isolados do estado de São Paulo. Em algumas regiões, o sol aparece, mas há previsão de pancadas no fim do dia. É o caso de Bauru. Nesta sexta-feira, o sol deve sair entre nuvens e não estão descartadas chuvas rápidas por conta do calor e da umidade. Neste momento, ela está em 68%. A velocidade dos ventos é de 4 km por hora. A temperatura mínima registrada hoje foi 19 graus e a máxima chegou aos 33. Para amanhã, os termômetros variam entre 23 e 33 graus. No próximo bloco, você vai ver que o consumo de suplementos nutricionais vem aumentando. Tem muita gente preocupada em manter a forma, mas é preciso ter cuidado com a saúde. A gente mostra por quê daqui a pouco.
Prefeitura Municipal de Bauru realiza neste domingo a eleição dos novos conselheiros tutelares. A repórter Marisa Sei traz as informações. Serão eleitos 10 conselheiros tutelares e outros 10 suplentes, que terão mandato de 4 anos. Todos os eleitores inscritos em Bauru poderão participar da votação. E quem tem mais informações sobre o assunto é a Simone Scoura, ela é vice-presidente da comissão organizadora da eleição. Simone, que funções os conselheiros tutelares vão exercer aqui na cidade? Os conselheiros têm a função de cumprir o artigo 91 do Estatuto da Criança e Adolescente, que é a proteção das crianças com direitos violados e adolescentes, né? E como é que vai funcionar essa eleição? A eleição vai acontecer no dia 28 agora de fevereiro, das 8 da manhã às 17 horas, na Escola Ernesto Monte. A pessoa deve ir com o título de eleitor atualizado até 31 de julho de 2015, e um documento com foto. É possível ter acesso à lista dos candidatos? Sim, a lista dos candidatos está no site da Prefeitura, no link de concursos, que mostra os 41 candidatos habilitados. Obrigada pelas informações. Lembrando, então, que a votação ocorre neste domingo na Escola Ernesto Monte. Marisa Sei para o Unesp Notícias. Nosso assunto agora é saúde. Os suplementos nutricionais estão na moda. A cada 100 brasileiros, 54 fazem uso de algum desses tipos de produtos. É o que apontou uma pesquisa encomendada por associações de fabricantes e de comerciantes. O problema é que muita gente vai em busca desses suplementos sem orientação. E aí, em vez de ajudar, eles podem prejudicar a saúde. A miligragem em cápsulas Já faz alguns anos que a Tatiana adotou uma dieta equilibrada. O armário agora fica assim, repleto de alimentos saudáveis. Tem até açúcar de coco, um produto que vem conquistando os adeptos desse estilo de vida. E a Tatiana está sempre de olho nos lançamentos do mercado. A tapioca saiu um pouco, agora o coco entrou. É farinha de coco, é óleo de coco, é açúcar de coco. É saudável, porque a extração é natural. Então, assim, coisas naturais, via de regra, entra no seu corpo e sai logo, não fica acumulando muito. Então, assim, pasta de amendoim, aveia, arroz com grãos integrais. Se você conseguir fazer, por exemplo, pipoca da maneira de antigamente. Para manter a forma, a empresária se alimenta de 3 em 3 horas e faz o possível para que as refeições sejam naturais. Mas os principais resultados quanto ao bem-estar e à definição do corpo, ela viu mesmo depois que começou a consumir suplementos nutricionais. Em 3 meses, os efeitos foram potencializados. Tudo que vier para colaborar com a saúde, com o bem-estar, eu aposto. Assim, eu vou atrás de pesquisa, de orientação, de leituras. Eu não saio comprando sem orientação, principalmente nutricional. Esses suplementos em pó ou em cápsula são fáceis de encontrar. Em Bauru, já existem várias lojas especializadas e o consumo desses produtos vem crescendo no país. Segundo uma pesquisa de associações de indústrias alimentares, 54% dos brasileiros usam algum tipo de suplemento nutricional. Mas antes de adquirir esses produtos, é preciso cuidado. A recomendação de médicos e nutricionistas é que esses suplementos só sejam consumidos com orientação, pois a maioria precisa ser ingerida na hora e na dosagem corretas, que podem mudar de acordo com cada pessoa. Como qualquer tipo de medicamento, tanto os fitoterápicos como suplementos, eles têm os riscos deles normais. Então, qual é o problema? Caso esse suplemento não seja o adequado para a pessoa, ele pode ter um aumento de hipertensão arterial, um desregulamento no intestino, pele ficar mais esbranquiçada ou aquelas manchinhas na pele. Então, sempre está procurando um especialista, alguma pessoa da área de saúde, para saber realmente o que ele pode estar tomando. Nunca tomar sem saber. Desde que sejam consumidos de maneira certa, suplementos nutricionais e fitoterápicos podem ajudar tanto na saúde quanto na aparência do corpo e podem ser utilizados por qualquer pessoa. No dia a dia, acaba assim que a gente não consegue fazer aquela dieta regradinha, corretamente. Então, como já próprio disse, suplementos, ele vem para suprir realmente o que está faltando dentro do organismo. Então, as pessoas estão naquela correria, saiu da academia e não conseguiu fazer um lanche correto. Então, ele vai para um encapsulado ou para algum pó que ele vai acabar suprindo o que realmente ele não conseguiu repor durante o dia. Para muita gente, o principal motivo para consumir esses produtos é o emagrecimento. A Adriana é proprietária de uma loja de suplementos e diz que, principalmente no verão, o que os clientes mais procuram são aqueles que aceleram a queima calórica.
Eles adoram os termogênicos e eles focam mais essa linha de queima calórica, acelerar metabolismo para acelerar aí a perder peso no verão, né? Assim como a pele também. Então tem os colágenos, colágeno no verão, são colágenos que são usados para acelerar, para dar uma corzinha, que ele tem aí o beta-caroteno na sua formulação. Por ser nutricionista, a Adriana tenta orientar quem vem até a loja sem antes ter passado por uma consulta médica, o que é bem comum, e deixa o aviso. Para consumir qualquer tipo de suplemento, é preciso se informar muito bem, e nada melhor do que conversar com quem é especialista. A gente procura orientar dentro daquilo que a gente sabe que não faria mal para esse cliente, né? E sempre a gente tem umas perguntinhas básicas aí, tipo, é diabético, é um hipertenso, enfim, para estar, né, ajudando ele nessa escolha do melhor produto. Porque isso pode dar uma lesão no organismo da pessoa e eu acho que a gente tem que ter essa conduta. Vale o cuidado. A seguir, nós recebemos no estúdio o professor da Unesp, Carlo Napolitano. Ele vem comentar uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal. A partir dela, o réu pode ser preso antes da conclusão do processo. Então fique com a gente, o nosso intervalo é bem rapidinho. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal, o órgão máximo da justiça brasileira, sacudiu o meio jurídico na semana passada. O STF autorizou que o réu seja preso após o julgamento em segunda instância. Até então, uma sentença só era executada depois de passar por 3 graus de recursos, segundo grau, STJ e STF. A decisão divide opiniões. E para saber um pouco mais sobre esse assunto, nós convidamos o professor da Unesp, mestre em Direito e doutor em Sociologia, Carlo Napolitano. Boa noite, Carlo. Muito obrigada pela sua presença hoje aqui com a gente. Eu que agradeço, Leila, o convite. Carlo, o STF alega que essa mudança vai combater a ideia de lentidão judicial, né, e a sensação de impunidade. E vai prestigiar também os juízes de primeira e de segunda instância. Como você vê essa situação? Olha, acho que em relação à segunda parte da pesquisa, eu acho que de fato vai prestigiar, sim, os juízes de primeiro e segundo grau, né? Eles já tomaram uma decisão, o juiz de primeiro grau toma uma decisão, ela é confirmada por um tribunal. Então, acho que esses 2 agentes públicos, essas 2 instituições públicas serão, de fato, privilegiadas. Em relação ao sentimento de justiça, eu fico um pouco em dúvida, não é? Porque talvez para um leigo isso fique perceptível, ou seja, a pessoa foi condenada, teve 2 chances para o seu processo ser revisto ou ser visto, e mesmo assim ela fica livre, não é? Mas não é assim o funcionamento processual. E não é assim muito bem o que diz a Constituição Federal, que garante, numa postura até garantista do texto, que a pessoa só pode ser considerada culpada por algum crime até o trânsito final de uma sentença, até o trânsito em julgado de uma sentença condenatória. Então, se há a pendência de um recurso, seja lá onde for, não é? No Superior Tribunal de Justiça ou no Supremo Tribunal Federal, que são considerados aí o 3º grau de jurisdição, ele não deve ser condenado. Ele não deve ser, ou melhor dizendo, ele não deve ser levado à prisão, se há uma pendência de recurso ainda. Então, acho que o sentimento da população é um pouco falho em relação a isso, mas talvez dê essa impressão de uma aplicação da justiça mesmo. A OAB, por exemplo, ela é contrária, né, a essa decisão e alega que ela fere a Constituição. É isso? Por esse motivo que eu apresentei, ou seja, em nenhum lugar no texto constitucional fala que o processo deve acabar num duplo grau de jurisdição, ou seja, em primeira e segunda instância. A única coisa que há menção em relação ao processo penal é que o sujeito só pode ser levado à prisão, ou seja, considerado culpado mesmo, depois do trânsito julgado da sentença condenatória. Então, se há uma pendência de recurso, ele não é considerado culpado ainda. É a presunção da inocência, como se diz no jargão jurídico. Então, todos são presumidos inocentes antes da sentença condenatória. Ele só pode ser considerado culpado ou criminoso, penalmente falando, quando há uma decisão definitiva. Seria necessário, então, uma mudança nesse texto?
seria necessária uma mudança na legislação. Ocorre até que uma mudança no texto constitucional implicaria numa outra situação jurídica mais delicada, que é a confirmação ou verificação não de uma cláusula pétrea, se isso é possível de ser mudado. A princípio, na minha interpretação, não pode ser mudado, porque se o texto constitucional original garante essa presunção de inocência, qualquer aumento ou rigor nessa situação, nessa presunção, seria inconstitucional e não poderia ser alterado mesmo por emenda. Talvez o que pudesse ser feito é mudança na lei processual, né, com a diminuição de recursos, que é um dos argumentos também utilizados pelo Supremo nesse sentido, ou seja, a legislação processual penal garante ao réu uma infinidade de recursos, e se ele se utiliza disso é porque está na lei. Então, talvez uma mudança não no texto constitucional, mas sim uma mudança na legislação processual, diminuindo a quantidade de recursos, seja talvez uma solução mais efetiva, mais justa, e talvez aí sim um sentimento de justiça pleno. Agora, Carlos, um argumento contra é que a decisão ela vai facilitar ainda mais a superlotação dos presídios. Como você enxerga esse ponto? Eu acho que isso vai acontecer. Aí, numa situação até pior que essa, Leire, pois hoje a maioria das prisões elas são efetuadas em prisões cautelares, temporárias, ou seja, sem uma decisão definitiva. Essa possibilidade de prisão do sujeito sem esgotar a quantidade de recursos, a possibilidade de recursos, vai transformar na prisão penal uma prisão cautelar, uma prisão temporária, e não uma prisão definitiva. Então nós teremos aí talvez um aumento de presos com os processos ainda pendentes, o que não seria o correto. O correto seria as pessoas serem presas quando há uma condenação definitiva. Certo. Levar uma decisão à terceira instância, normalmente comenta-se que é uma etapa que encarece o processo. Uma pessoa pobre, ela dificilmente chegaria, né, a essa etapa. E os defensores públicos que normalmente atendem a essas classes menos favorecidas costumariam levar esses processos até a última instância. Como você vê essas questões em relação às pessoas que necessitam, né, dos defensores públicos e a atuação deles? De fato, a manutenção de um processo, né, de uma defesa processual é caro, né? Os custos para manter um advogado trabalhando no processo não é barato, né? Isso implica, talvez, aí numa dedicação ou numa atuação mais efetiva em relação a um processo quando o advogado é pago ou quando o advogado é um defensor público. Pois que o defensor público ele tem inúmeras tarefas, inúmeros processos, né? Talvez ele tenha que trabalhar ali numa mesma época com dezenas, centenas, talvez milhares de processos. Enquanto uma pessoa que tem recursos financeiros, talvez ela possa contratar um advogado que trabalhe não quase que exclusivamente ou exclusivamente para ele, mas que dê uma dedicação maior. Mas isso não é fato. Acho que todo mundo tem acesso à justiça e as pessoas mais carentes têm as defensorias públicas para isso, né? Até recentemente teve um caso, também no STF, que ainda está em julgamento, que é a questão do porte de drogas ser considerado crime ou não. Quem levou esse processo até o Supremo Tribunal Federal foi um defensor público aqui de São Paulo. Então essa ideia de que o pobre não tem acesso à justiça ou que não tem a garantia de advogado é também uma impressão falha, né? Talvez a dedicação dada é que seja diferente. Talvez uma pessoa que tenha dinheiro, riqueza, posse e consiga pagar um advogado, ele tenha uma dedicação mais exclusiva desse advogado em relação ao seu processo, mas isso não quer dizer que uma pessoa que não tenha condições de contratar um advogado não tenha também uma defesa por um defensor público, como é o caso da pergunta. Carlos, já em relação aos escândalos de corrupção no país, né, principalmente nos casos da Operação Lava Jato, você acredita que essa medida ela pode favorecer a prisão de corruptos e de gente que tenha mais dinheiro, por exemplo? Nesse caso, sim, porque se a atenção dada exclusiva por um advogado particular pode interromper a execução da pena pelo fato de ele ter sido condenado definitivamente, isso pode sim fazer com que as pessoas
que estão sendo investigados e que tenham recursos, grandes empresários, possam ser levados à cadeia, né, às prisões, antes da decisão definitiva. Mas o exemplo da Lava Jato eu não sei se vale muito a pena, porque o que tem sido tornado prática comum nesse processo é a prisão preventiva, né? E tem caso até de um dono de empresa, de um empreiteiro, que está 8 meses preso preventivamente, né? E aí talvez uma inversão da lógica processual. A pessoa primeiro é presa para depois ela ser condenada, ou seja, não há uma condenação em relação a esse sujeito e ele está preso faz 8 meses. Então, talvez a primeira pergunta no sentimento de justiça tenha a ver com essa relação da Lava Jato, ou seja, pelo momento social, pela histórico. indignação em relação à corrupção, talvez esse sentimento de justiça tenha sido aflorado, mas um sentimento de justiça frouxo, né? Porque a justiça mesmo deveria ser observar o que está no texto constitucional, que é a pessoa somente ser considerada culpada quando a decisão for definitiva e não ser preso de forma cautelar e permanecer por vários meses ou até anos numa situação que não é de condenação. Muito obrigada, Carlos, pela sua presença e por todas essas explicações hoje aqui no Nesp Notícias. Eu que agradeço mais uma vez o convite e estou sempre à disposição. O Nesp Notícias fica por aqui e a gente volta a se encontrar amanhã às 6h30 da noite. Tchau!